Primeiro ponto a respeito daquilo que é para o Weber o objeto da sociologia, conhecido como ação social. Em geral, as pessoas quando estudam Weber dão, me parece, uma importância um pouco menor para isso, desse conceito. Acho que é diferente, radicalmente diferente de outros clássicos da sociologia. O conceito de ação social é normalmente pleno de consequências para outras correntes, em geral, reunidas sob o nome de individualismo metodológico. Antes, exatamente qual que é a ideia? Que é só o indivíduo, em princípio, que pode atribuir sentido às suas ações. Isso já é um detalhe, que se você observar de perto, esse sentido ele é sempre buscado no ambiente. E aí você pode chegar até uma aproximação do que o Weber está falando, do que outros autores já disseram. Durkheim e Marx, por exemplo, que consideravam esse aspecto existente, porém residual. Qual que é a ideia? Aquilo que é relevante para a sociologia estudar vem a ser tão somente a capacidade do indivíduo atribuir sentido, significado às suas próprias ações. Esse significado ele é sempre buscado, ou ele é dado em função das expectativas que o indivíduo tem quanto às ações de outros indivíduos. Então, um exemplo clássico de que se duas pessoas andam numa ciclovia, um vindo em direção contrária ao outro, e esbarram, sem considerar que um pode ir para a direita e o outro para a esquerda, isso não é uma ação social. Por quê? Não se considerou aí, nisso, a expectativa de que o outro ia se desviar e tal. Se um vem e se desvia ou cumprimenta, isso vem a ser uma ação social. Porque o que o primeiro fez leva em consideração a ação do outro, a expectativa de que ele agiria assim ou assado. Aí que talvez venha um primeiro ponto às vezes, de confusão, de que, afinal de contas, então, toda a ideia se resume, toda a sociologia dele teria uma característica psicológica, desse tipo, que atribuiria uma autonomia muito grande às decisões do indivíduo. Em parte sim, em parte não, por conta de que esses sentidos que cada um dá à sua ação, ele não é tirado do nada. Em princípio, e na sua menor unidade, ele é obtido da expectativa de que o outro vai fazer isso ou aquilo. No mundo da vida prática, cotidiana, quando cumprimentamos alguém, fazemos isso em função de toda a nossa memória de que essa pessoa ela pode responder ao nosso cumprimento. Pessoas que não conhecemos não vão responder e, portanto, não vamos falar oi, boa tarde, etc. Ou seja, já existe um conteúdo social nessa ação mínima. A outra coisa que deriva já disso é que, afinal de contas, os sentidos que todos os indivíduos dão às suas ações são razoavelmente parecidos. Existe uma regularidade nisso. E aí aduzem por quê? Já que, como eu disse de início, cada indivíduo é responsável, é apenas ele que pode assinar esse significado, essa forma, essa direção que ele vai dar à sua ação, porque, afinal de contas, então, as ações de diversos indivíduos são parecidas, como se observa, né, facilmente, em qualquer momento da vida diária. Aí que entra a coisa, existe o porquê da regularidade das ações dos indivíduos, mesmo que observados a partir dessa unidade mínima que vem a ser o objeto da sociologia para o Weber. No fim das contas, os outros autores clássicos da sociologia também estão empenhados em observar ou entender o porquê da vida em sociedade apresentar regularidades. Se não houvesse nenhuma regularidade, a sociologia seria inviável. E para o Weber essa resposta também existe. Ela existe, por exemplo, no conceito que está logo depois desse, que é o de relação social. Essa ideia, em alguns livros se fala muito usando uma relação social, vem a ser a pluralidade de ações sociais.
E por trás delas, por trás de todas essas ações sociais se apresentarem razoavelmente homogêneas, esse é um ponto a ser observado ainda, tem por trás disso a ideia de dominação. Esse que é o negócio. Dominação entendida não como no sentido mais pesado da coisa, não por exemplo no sentido de poder, que aí, na ótica do Weber, poder é entendido no sentido mais tradicional, de você impor ao outro a sua vontade independente daquilo que ele deseje. Dominação, que é o que justifica a regularidade das ações sociais, está num sentido bem mais leve. Talvez na língua portuguesa ou nas traduções que se fez pudesse ser utilizado um termo mais sutil. Mas enfim, é esse que é normalmente usado para explicar a ideia de relação social, que é quando diversas ações sociais se estabelecem como determinada característica. E isso realmente é o tempo todo. A vida em sociedade é o tempo todo carregado desse tipo de coisa. Desde coisas maiores, como por exemplo o Estado, até situações de ordem cotidiana, como eu exemplifiquei antes. Agora, acontece que se as pessoas, no mundo muito prático, cotidiano, coincidem as suas ações nesse ponto, tem a ver com que em algum momento alguma das suas ações foi definida numa direção, ela foi se estabelecendo como aquilo que deve ser feito, seja por 500 mil motivos. A base disso varia muitíssimo na sociedade capitalista. Algumas coisas se estabelecem como melhores, mais autênticas, mais legítimas, por conta da lógica da sociedade capitalista ser essa baseada, por exemplo, na mercadoria. Agora, o Weber coloca isso como uma entre muitas alternativas. Na verdade, o Weber não trabalha com a ideia de sociedade, como Durkheim, como de certa forma Marx também trabalhava. Ele trabalha a ideia de a sociedade como um todo ser constituída por diversas esferas. Em cada esfera age para efeito de se ter uma cara, um formato daquele espaço, um tipo de dominação. Então, dominação aí você poderia entender, talvez mais adequadamente, como produção de legitimidade, que é um termo quase que irônico, no sentido de que o que é legítimo não é aquilo que é autenticamente ou devidamente correto, não nesse sentido, mas que a legitimidade ela é sempre produzida ao longo do tempo por questões históricas, por aqueles que conseguem estabelecer entre alternativas aquela que é e vai ser considerada pelos outros como a correta. Então, a questão diferentemente do Durkheim, que faz da sociologia a ciência das instituições, para o Weber não. Para o Weber as instituições são sempre coisas em potencial. Elas só existem enquanto as pessoas depositam fé que elas sejam de fato assim. E, portanto, muito mutáveis e variáveis a um grau bem alto. São como se fossem projetos que concorrem uns com os outros e que vão terminar por se sobrepor aos demais em função disso, em função de um arranjo que é relativamente aleatório. Esse que talvez seja o ponto mais interessante da coisa e que tem consequências muito grandes. Realmente, tem aí, por exemplo, um detalhe que nos outros autores todos não foi muito observado, que nem pelo próprio Weber. O Weber, com essa ideia aparentemente simples, mas como eu estou dizendo aqui, plena em consequências, ele acabou não desenvolvendo, ele acabou indo para estudo, o mais conhecido deles, a ética protestante, que tem característica até macro-sociológica, mas
Aí as maiores consequências desse ponto de vista inicial, desse conceito tão aparentemente simples, ele aí sim vai ser desenvolvido por uma série de teorias contemporâneas, etnometodologia, interacionismo simbólico, etc. Tal a riqueza dessa percepção. Então, em resumo, talvez a forma mais, a senha mais adequada para se entender a sociologia do Weber seja a partir disso, do conceito de ação social.